Que palavras usar para definir a temporada de 2020 da MotoGP? É difícil encontrar palavras para definir esse ano e principalmente a temporada da MotoGP. É um ano difícil, é um ano que nós nunca vivemos na história, nós também vivemos algo que a gente não vivia há muito tempo, a queda da supremacia do Marc Marquez. Depois de mais de 5 anos de vitórias consecutivas e de domínio absoluto e total do campeonato, nesse ano o Marc Marquez foi um fantasma. E na primeira corrida do ano, ele jogou fora todo o restinho do ano que a gente tinha. Com um calendário curto e complicado, com muitas restrições, dúvidas e incertezas, a temporada da MotoGP foi caminhando lentamente, mas conseguiu chegar ao final, com um final surpreendente, digno de cinema. A MotoGP de 2020 vai deixar um legado para muita gente, uma temporada que vai ficar sendo citada por muitos e muitos anos. Não só pela falta do Marc Marquez, mas pela quantidade de vencedores tão diferentes que nós tivemos em um ano tão curtinho. A temporada de 2020, que tinha planejamento para começar, como sempre, em maio e abril, começou lá pro finalzinho de junho. Danilo Petrucci has won the French Grand Prix and it is an iconic who wins here in Valencia and takes it's gonna be done. Oliveira. Para você que não conseguiu acompanhar a MotoGP ou para você que quer relembrar os melhores momentos, chegou a hora da melhor e única retrospectiva da MotoGP no YouTube nacional. Chegou a hora da gente relembrar todos os momentos da MotoGP 2020. Mas antes, você sabe, afivela o capacete, fecha essa viseira e vem comigo, irmão. Para alguns pilotos, o ano de 2020 já começou tenso, como por exemplo o Alex Marques, que já iniciou a temporada sabendo que ia ser demitido no final do ano. Para outros, a incerteza. Dovizioso estava no Ducati, mas já estava com muitas inseguranças para saber se ia renovar para 2021, e não renovou, ou se permaneceria na Ducati. Na Yamaha, os problemas de motores que já vinham se arrastando desde o finalzinho de 2018, permaneceu em 2019 e continuou com os mesmos problemas de motores em 2020. Só que a MotoGP ela é tão incerta que olha que louco, os pilotos conseguiram render muito bem, principalmente da equipe satélite, com Fábio Quartararo e Franco Morbidelli. Valentino Rossi teve dificuldade já na primeira corrida. Em Jerez, o motor do Valentino Rossi deu a primeira pane da temporada. Ele não conseguiu finalizar a corrida. Franco Morbidelli e Quartararo mostraram que tinham um potencial para serem um dos principais pilotos da temporada. Quartararo era a promessa absoluta de 2020. Muita gente estava com a certeza dele ser campeão ou de ficar em segundo lugar, perdendo para o Marques. Mas a corrida de Jerez foi... Eu não posso dizer que ela foi a principal do ano, mas foi ela que pôs o fim na sequência de vitórias do Marc Marquez. Mas foi em Jerez que a maior tragédia da vida dele aconteceu. Se liga só. Marques vinha disputando com Viñales o primeiro lugar e por 3 vezes conseguiu se manter em primeiro, mas o Viñales vinha pressionando. Em uma curva, Marques perde o controle e, como sempre, consegue se salvar em uma manobra impressionante. Depois disso, ele vai para fora da pista e retorna nos últimos lugares. Com isso, a briga fica entre Quartararo, Miller e Viñales. Mas você conhece o Marques. Sua ambição por vencer, vencer e vencer faz ele ir ao extremo. E ele ativou o botão do pânico. E lá foi ele, voando curva a curva, subindo posições para conseguir vencer. Em poucas voltas, lá estava ele, de último para terceiro. Esse é Marc Marquez, em mais uma corrida de recuperação inesquecível. Mas, nem sempre a sede por vencer traz bons resultados. Marques sofre um acidente grave que retirou ele das pistas por todo o ano. E por falar em salvada, o que foi essa do Morbidelli, hein? Depois de uma corrida tensa, lá foi ele vencer pela primeira vez no ano. Fábio Quartararo leva em primeiro lugar e acende o fogo do campeonato. Bom, eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente dessa corrida de Jerez e falando de toda essa situação do Marc Marquez. Sem Marc Marquez, quem é o grande nome? Quartararo. Então vamos nessa. Vamos para a segunda etapa da MotoGP de 2020. A segunda etapa foi um teste para cardíaco. Sem Marques, o campeonato estava totalmente aberto e tudo poderia acontecer. A segunda corrida de 2020 começou mais diferente que o normal. Quartararo dominou o fim de semana do classificatório e garantiu sua segunda pole do ano. Já no início, Miguel Oliveira sofre um acidente e por pouco não é atropelado. Essa passou perto. Lá na frente, a briga estava em casa. 3 Yamahas disputando o primeiro lugar.
Mas lá atrás, a briga estava forte também entre as Ducatis de Miller e Bagnaia. Em algumas voltas, eles já estavam embutidos nas Yamahas do topo e trouxeram junto nosso querido Franco Morbidelli. Bagnaia e Miller estavam sendo os grandes destaques da corrida. Mas Miller acabou caindo, deixando a guerra com o novato da Ducati. Pelo visto, o dia estava pesado na pista e o calor começou a trazer reflexos no rendimento da corrida. Logo depois, o calor fez mais uma vítima. Franco Morbidelli teve problemas no motor e perdeu o lugar na briga. A grande decepção foi o Bagnaia. O novato impressionou e estava no meio de gigantes, mas quando ele chegou no segundo lugar, a Ducati não aguentou o calor e também estourou o motor. Com a Ducati saindo da frente, a guerra ficou entre as Yamahas. Rossi e Vinales disputavam o segundo lugar. He's got him. He's surely got him. He's not. Rossi's making himself so hard to overtake. Can he do it this time around? Mas no final, tudo deu certo. Vitória tripla da Yamaha com Quartararo, Vinales e Rossi. Na República Tcheca nós tivemos o destaque de um piloto polêmico na MotoGP. Ele, Joran Zarco, renascendo das cinzas mais uma vez. Ele que estava apagado desde 2019, deu uma acordada ali em 2020, falou: "Ei galera, tô aqui ainda". Lançou a pole na República Tcheca e o Joran Zarco, guarda o nome dele, que esse nome ainda vai dar muito o que falar. Johan Zarco, it's going to change at the top very shortly. What about Zarco? Zarco on pole right now. We begin the third chapter in Czech Republic. A República Tcheca sempre traz corridas eletrizantes. Em 2020 não foi diferente. Já no início da corrida, Morbidelli e Quartararo disparam na frente junto com Aleix Espargaró, que fez uma largada incrível. A briga ficou um bom tempo entre ele e o africano Brad Binder. Zarco perdeu posições, mas voltou a mostrar que ainda tem fôlego para bater de frente com os novatos. No meio da corrida, Iker Lecuona deu uma banda Picchianone no Joan Mir, tirando o suzuqueiro da pista. A KTM prometia render super bem nessa pista e assim foi feito. Paul Espargaró e Binder estavam com tudo para cima do Quartararo. Mas, em uma curva, Paul Espargaró abriu, Zarco colocou por dentro, só que o Paul recolheu de novo e não conseguiu evitar a queda. Com isso, Zarco foi penalizado para pegar uma volta longa, uma nova forma de penalização onde o piloto precisa passar por fora de um traçado limitado da pista. Mas Zarco fez o impossível, fez a curva com todo o gás do planeta. Com isso, ele consegue se manter no topo e não perdeu nenhuma posição. Quartararo foi perder um rendimento absurdo. Enquanto isso, Brad Binder dominava a corrida isolado em primeiro lugar. E assim foi feito. Brad Binder vence pela primeira vez com a KTM, sendo assim o primeiro africano da história a vencer uma corrida da MotoGP. Zarco, apesar de todas as dificuldades, se manteve intacto em terceiro lugar, atrás de Franco Morbidelli. As corridas na Áustria sempre são um verdadeiro espetáculo, principalmente quando se fala de Marques e Dovizioso. Vocês lembram o que aconteceu em 2019? Turn 9, turn 10, Dovy's up the inside. Oh, he's got it. It's a block pass. It's a run to the line. He's done it. It's full for Ducati. E em 2018, então, nem fala. Vincenzo has a long jump the inside. Here we go, Marcus. They almost done. The Vincenzo's going to win here in Austria. Andrea de Vries. Agora, em 2020, a gente estava esperando a mesma coisa, só que dessa vez, sem o Marques, a gente pensou, bom, Dovizioso vai abrir 10 segundos de diferença e vai ganhar. A gente esperava uma corrida incrível da Áustria, mas a gente não esperava que seria uma corrida catastrófica e assustadora. Um acidente que colocou a vida do Valentino Rossi em risco, um risco milimétrico. Ele mesmo disse que nunca tinha passado por uma situação tão assustadora na vida dele. A Áustria sempre foi uma pista com corridas emocionantes. Com longas retas e curvas de alta em subidas e descidas, a Áustria prometia ser mais um ano inesquecível. A corrida começou tensa. Dovizioso entrava na pista sabendo que não correria mais pela Ducati. Esse então seria o fim de uma parceria de muitos e muitos anos. Mas de volta à pista, lá estava ele,
focado em vencer na sua pista favorita. Nessa pista, todos os pilotos tiveram destaque. KTM, Suzuki, Yamaha e Ducati estavam juntas na disputa constante por posição. Por ser uma pista de alta velocidade, o risco dos pilotos estarem assim, muito perto um do outro, é altíssimo. Até que, na reta da entrada da curva mais fechada da pista, Zarco e Morbidelli se embolam e os dois caem a mais de 200 km por hora. Os dois vão para a grama, mas a moto deles voa por cima de Rossi e Viñales. Foi por pouco, por muito pouco. What's happened here? Oh, a huge crash! Oh, goodness! Franco Morbidelli's Yamaha. We're going to have a red flag. No doubt about it. And the position of the two bikes are in that moment were in a strange position, both completely in a different lines. So I think it's important to see before what happened, why Zarco was that inside. I don't think is the normal line. Somebody did strange things. And when Zarco brake, going wide, what normally we don't go there, but Zarco was in front, so was able to do what he wanted. But I think there is a strange things happen, and we have to study a bit early what happened. A corrida foi interrompida e retornou com a posição em que os pilotos estavam na pista. Isso favoreceu a muitos, mas também prejudicou outros. Pol Espargaró tenta se manter no topo, mas é engolido por Miller e Joan Mir. A disputa estava aberta. Todos estão juntos, disputando posição curva a curva. Pol Espargaró vai recebendo pressão e perde ritmo. Até que então, Miguel Oliveira perde o controle e em uma curva os dois saem da corrida. O domínio agora é da Suzuki, com Alex Rins em primeiro lugar. Mas Rins acabou caindo totalmente sozinho. Miller, nas últimas curvas, acaba errando. E Mir toma o segundo lugar dele na última volta. Dovi em primeiro, Mir em segundo e Miller em terceiro. Devido à pandemia e cancelamento de muitas corridas, algumas etapas tiveram corridas em dobro. Pela primeira vez na história, vamos para uma etapa repetida na Áustria. O grid de largada começou bem diferente do fim de semana anterior. Pol Espargaró largou na pole, seguido de Nakagami e Joan Mir. Pol Espargaró segue tendo dificuldades em manter ritmo, e em algumas curvas acaba perdendo o traçado várias vezes. Depois de algumas voltas, Mir já estava em primeiro, mas foi ultrapassado por Miller. A Yamaha não estava conseguindo fazer nada na Áustria, até que, mais uma vez, tivemos um susto. A moto de Viñales perde o freio na reta do grid a mais de 300 km por hora. Ele então pula da moto para se salvar. Mais uma vez, temos uma corrida interrompida na Áustria. Que semana, hein? Uma nova largada e essa foi a chance do Mir. Agora, largando na pole, ele consegue se soltar por algumas voltas do pelotão de trás, que fica embolado com Pol Espargaró, Nakagami, Miller e Miguel Oliveira em quinto. Mas nada estava definido. Em algumas voltas, tudo mudou. Mir cai de primeiro para terceiro. Na frente, agora estava Miller e Pol Espargaró. A disputa estava acirrada. E chegamos na última volta sem Martin e Dovi brigando. Dessa vez, eram 4 pilotos brigando pelo primeiro lugar. E tudo fica mais uma vez para a última curva da última volta. Miller e Pol iriam deixar para a última curva. Os dois acabam se embolando e Miguel Oliveira fecha o traçado e coloca por dentro em uma manobra sensacional. Na última curva, ele pula de terceiro para o primeiro lugar. Que corrida, hein? Depois de 2 corridas tensas e assustadoras, vamos para Misano. Uma pista tranquila e que prometia trazer uma verdadeira festa de novatos. Nessa pista, a Yamaha dominou e colocou todos os seus pilotos no topo do grid de largada. A corrida começa com as Yamahas de fábrica brigando com as satélites. Morbidelli, já no início, disparou em primeiro lugar e segurou a onda com seu professor vindo logo atrás. E você acha que ele deu colher de chá? Negativo. Ele e Valentino Rossi ficaram com uma disputa insana. Lá atrás, a briga estava entre Viñales e Quartararo. Estava, porque Quartararo foi pro chão. O líder do campeonato começava a perder pontos importantes. Mas ainda dá para voltar. Corre, Quartararo. Corre que dá tempo. A briga, então, fica entre Rins e Viñales. O destaque da corrida, além de Morbidelli isolado em primeiro, vai pro Rins e pro Bagnaia, que estavam com tudo. E lá vão eles para cima do Rossi. Enquanto a briga rolava, Quartararo voltou para a pista e caiu de novo.
é melhor voltar para casa. De volta à corrida, a disputa para o segundo e terceiro estava quente, mas Rossi acaba errando e Bagnaia e Mir ultrapassam ele. E assim foi o final da corrida. Morbidelli em primeiro, Bagnaia em segundo e Mir em terceiro lugar. A segunda etapa de Misano prometia. Quartararo buscou se recuperar do final de semana sofrido que teve antes. Viñales estava no meio das Ducatis e foi sofrido manter o primeiro lugar. Miller e Bagnaia estavam vindo com tudo. E lá vai ele, Bagnaia para cima do Viñales, e a disputa foi sensacional. Enquanto isso, Miller, que estava junto da briga, teve problemas na moto e teve que abandonar a corrida. Bagnaia estava imbatível na pista. Ele estava voando baixo, mas, infelizmente, acabou caindo. Com isso, Viñales ganhou o primeiro lugar isolado. A disputa, então, estava aberta para o terceiro lugar, entre Quartararo, Mir e Pol Espargaró. A disputa estava tão quente que o Quartararo ultrapassou os limites da pista e foi penalizado com uma volta longa. Na adrenalina, ele acabou não cumprindo a punição e perdeu alguns segundos de corrida. O fim de corrida polêmico terminou com Viñales em primeiro lugar, Mir em segundo e Fábio Quartararo em terceiro. Mas, por não ter cumprido a penalização da pista, Quartararo perdeu o terceiro lugar para Pol Espargaró. Ou seja, no final das contas, mesmo depois da corrida ter acabado, os vencedores mudaram. Essa etapa mostrou que, às vezes, o resultado pode mudar mesmo depois de ter acabado a corrida. Loucura, não? A Catalunha veio para definir muitas coisas. Os 4 primeiros pilotos na tabela estavam separados por pouquíssimos pontos, e essa corrida mudaria tudo. Essa era a corrida do ano. Aqui tudo seria definido com mais clareza, pois ainda estavam todos muito juntos em pontos, mas a bandeirada quadriculada iria definir muita coisa. Mais uma vez, a Yamaha conseguiu dominar os 3 primeiros lugares do grid de largada. A estratégia de fazerem um bom qualificatório estava dando certo. A largada foi tensa. Morbidelli dispara na frente e se isola de todo mundo. No meio de uma curva, Petrucci quase cai. Zarco, que vinha logo atrás dele, se assustou e caiu, levando junto com ele o líder do campeonato, Andrea Dovizioso, que agora, por causa do acidente, acabava de perder a liderança. Que corrida fantástica estavam fazendo esses três. Quartararo veio como um foguete na reta e pegou o segundo lugar de Valentino Rossi. É isso aí, a equipe satélite dando pau na equipe principal. E o nosso novato estava com a corda toda e foi com tudo pra cima do Morbidelli. Até que uma hora, Franco acabou errando e por pouco não cai. Com isso, Rossi passa com tranquilidade e pega de volta o segundo lugar. Finalmente, iríamos ver o Rossi de volta ao topo. Ou não. Rossi vai pro chão. Nessa pista, a Suzuki mostrou todo o seu potencial mais uma vez. Rins e Mir vêm com tudo pra cima das Yamahas. E assim terminou a briga. Quartararo vence isolado em primeiro, com dobradinha da Suzuki, com Mir em segundo e Rins em terceiro. Com esse resultado, Quartararo voltava a liderar o campeonato, no lugar de Andrea Dovizioso, que caiu. Na França, foi uma dança na chuva. E rolou toda aquela confusão que vocês conhecem. Corrida adiada, correria na pista, motos trocando de pneu, e depois de um bom tempo de espera, é hora de correr. A corrida mais uma vez foi um fracasso pro Rossi, que já caiu no início. O destaque, como sempre, vai para a corrida progressiva da Suzuki. Rins sobe para o topo do grid no meio das Ducatis de Dovi e Petrucci, que são 2 monstros em pista molhada. E ele foi pro meio, literalmente pro meio deles. Quase rolou uma tragédia. A grande decepção da corrida ficou pro Miller, que estava super bem, mas teve outro problema na moto. Com o Miller abandonando, Rins ganha o segundo lugar de presente, com Dovi logo atrás em terceiro. Mas não se pode confiar muito na emoção do Rins. Infelizmente, ele caiu e perdeu o segundo lugar. O grande destaque vai para o Alex Marques, que veio fazendo uma corrida progressiva e do nada lá estava ele em segundo lugar. Uma corrida fantástica. Enquanto isso, Dovi perdia rendimento e acabou perdendo o terceiro lugar para o Pol Espargaró. Que corrida, hein?
O final foi com Petrucci em primeiro lugar, Alex em segundo e Paul em terceiro. Essa corrida serviu para trazer motivação ao Alex Marques, que tem potencial e foi desperdiçado pela Honda. Mas vamos em frente. Chegou a hora de voar para Aragon, na Espanha. Uma corrida tranquila, mas que mais uma vez mostrou o trabalho incrível do Alex Marques em fazer uma corrida de recuperação. O grande destaque da corrida foi ele. Quem também fez uma corrida de recuperação incrível foi o Alex Rins, que volta a volta foi ganhando posição e terminou a corrida em um primeiro lugar super merecido. Atrás dele veio Alex Marques em segundo e Mir em terceiro. Há 3 corridas para o final do campeonato, as coisas ainda estavam um pouco incertas. Mas, se Mir chegasse em primeiro, já seria consagrado campeão. Mas se ele cair, tudo podia ficar para as últimas corridas. Com 9 vencedores diferentes até o momento, tudo pode acontecer. Então lá vamos nós. Pol Espargaró larga na pole pela segunda vez no ano. Viñales larga dos boxes como penalização pela troca de motores excessivos da Yamaha. Pol Espargaró e Alex Rins fazem uma largada fenomenal. Na corrida que tudo seria definido, tivemos uma sequência de quedas. O primeiro foi com Alex Espargaró e Quartararo, que defendia a chance de ser campeão. Mas agora, com esse acidente do Fábio Quartararo, tudo foi por água abaixo. Depois foi a vez do Bagnaia, Cal Crutchlow, Alex Marques e Rossi com problemas no motor mais uma vez. A corrida ficou isolada com Alex Rins em primeiro, Mir em segundo e Pol Espargaró em terceiro. As disputas estavam rolando para o 4º e 5º lugar lá atrás. Lá na frente, o campeonato começava a ter um dono. Alex Rins erra uma curva e Mir ultrapassa com facilidade. Com isso, Mir já se tornava campeão de 2020 com 3 corridas de antecedência. We start the final lap of the race. And takes complete control of 2020, and it's a 1-2 for Suzuki for the first time. Depois de mais de 20 anos, a Suzuki finalmente sobe ao pódio, carregando o troféu de campeão. Joan Mir fez uma temporada constante, e não teve sequência de vitórias ou de recordes. Ele foi constante, foi na técnica da constância e ele levou o troféu para casa. Muita coisa foi falada sobre a ausência do Marc Marques e o Joan Mir foi campeão porque o Marques não estava. Talvez. Se o Marques estivesse, com certeza ele seria campeão. Mas esse campeonato mostrou pra gente uma coisa muito interessante. Como que o campeonato pode ser equilibrado e emocionante sem a presença do Marc Marques. É claro, eu não quero que ele fique fora, ou que ele se aposente, ou que ele saia, ainda mais por uma questão como essa, de fratura. Mas o campeonato é tão equilibrado sem o Marques que eu particularmente tinha esquecido essa sensação de ter a dúvida de quem que será que vai ser campeão. Essa temporada foi isso, foi incerta, com muitas vitórias, o que foi muito legal para todos os pilotos. E esse ano a gente pôde ver a ascensão do Brad Binder, um piloto totalmente limpo, sereno e calmo na pista, preciso. O Joan Mir, acumulando ali terceiro, segundo lugar, conseguiu mostrar que consegue ser campeão. Maverick Viñales é um cara meio incerto, mas foi muito constante esse ano também. Quartararo, o novato em ascensão, acho que subiu um pouco a cabeça, é o segundo ano dele de constância na MotoGP. Então não tem como a gente também cobrar muito do garoto. O garoto tá com 18, 19 anos, então é difícil ele ter esse equilíbrio de no início do ano ter a pressão de ser o grande nome do campeonato. Depois da queda do Marques, ele teve 2 vitórias seguidas do Quartararo, então ficou aquela pressão de que ele seria o grande nome, o substituto de Valentino Rossi. Então acho que isso pesou muito na mente dele. Morbidelli foi um piloto também incrível. A grande decepção foi do piloto que eu torço demais, Andrea Dovizioso. Era a oportunidade dele ser campeão esse ano, sem o Marc Marques. Infelizmente ele não conseguiu render tão bem assim. É uma pena que a Ducati não tenha renovado com ele. Na parte da Suzuki, eu acreditava muito mais no Alex Rins do que no Joan Mir em si. Eu achava que o Alex Rins ia conseguir render muito melhor. Do lado da Pramac, Jack Miller, que é agora o grande nome da Ducati, vai para a Ducati principal. O Francesco Bagnaia correu muito bem também, fez um rendimento muito legal. Eu achei que ele até fosse ficar em segundo ou terceiro lugar no campeonato com o rendimento dele, mas acabou que no final ele acabou perdendo um pouquinho, mas correu muito bem. Brad Binder foi a grande surpresa, que chegou a ganhar uma corrida. Eu acreditava um pouquinho mais no Crutchlow, também sofreu muito com queda e foi prejudicado demais nisso. O Alex Marques mostrou um potencial incrível, correu muito bem. Lembrando, o Alex Marques foi o primeiro ano dele na MotoGP, com a pressão de ser o irmão do Marques, e do Marques não estar. A Honda colocou a pressão toda em cima dele. Então assim, eu acho que ele, cara,
ele rendeu bem. Se você analisar todo o contexto, o Alex Marques rendeu muito bem. Você imagina, naturalmente ele já teria a pressão de ser o irmão do Mark Marques, então você tem que render igual. O primeiro ano na MotoGP, você saindo da Moto2 para MotoGP é muito difícil, porque as referências que você tem de pista, de frenagem, de inclinação, de velocidade, precisam ser todas redimensionadas, porque a moto é diferente, é mais pesada, anda mais. Danilo Petrucci teve um rendimento, morno, como sempre, o Petrucci sempre foi meio morno. Na chuva ele rende muito bem, e foi onde ele rendeu, na chuva. Então, as equipes nesse ano agora estão muito mescladas. Tem muito novato do que mais experiente. Geralmente as equipes misturam, colocam um experiente e um novato para ter o equilíbrio da experiência e a emoção do novato e os dois se misturarem. Então nesse ano de 2021 promete grandes emoções. Eu não sei como é que vai ser essa temporada de 2021, que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, apesar da gente estar se preparando psicologicamente para se despedir do Valentino Rossi. Tá sendo muito difícil para mim também ver que o Dovi não vai correr. Eu espero que a Honda feche um contrato com ele, faça alguma coisa ali para conseguir, mesmo não tendo mais tempo, mas eu acho que é muito importante ter o Dovi, que o Dovi ainda consegue render, e eu preciso ver o Dovi sendo campeão. Eu preciso disso para morrer feliz. Preciso disso. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva. Eu tentei resumir o máximo que eu pude a temporada de 2020 e vamos juntos para a temporada de 2021. O que você achou dessa temporada? Comenta aqui embaixo e vamos bater um papo sobre isso. Mas é isso, meu povo. Aquele abraço, tamo junto. Fabro, que temporada, meu amigo. Que temporada.